Hoje a gente vai ver o MMC. Ciro, não tô vendo o que você tá copiando. Ah, tá. Tá muito... Melhorou? Só mais um pouquinho. E aí? Melhor. Melhor? Então, Sim. tranquilo. Vocês avisem que eu mexo. Nós vamos ver o MMC e o MDC, né? O que é isso daí? MMC, né? Que é... Professor, eu não tô enxergando Maior, direito lá em cima do múltiplo quadro. comum. Oi? Mínimo múltiplo comum. Ô, professor, eu não tô conseguindo enxergar lá em cima do quadro. Não está conseguindo enxergar o quê? O que você escreveu lá em cima, MMC e não é MDC? Eu vou apagar e escrever de novo. Vamos ver se fica melhor. Melhorou? Bastante. Maior divisor comum? Hã? Maior Máximo de... divisor. Máximo divisor comum. Ciro, Hum, ali é de todos os números ao... mesmo tempo. Ah, tá. Obrigada. Nada? Então, vamos lá. O que é MMC e MDC?
MMC, mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números é o menor número que é múltiplo de todos os números ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é comum a todos eles. Máximo divisor comum, né? Máximo divisor comum, né? É a inicial de cada uma das palavras. De 2 ou mais números é o maior, né? Máximo. Número que divisor, né? Que divide todos em comum esses números ao mesmo tempo. Então, a gente vai saber agora como que a gente calcula o MMC e o MDC. Posso apagar ou vocês estão copiando? Não apaga Espera um ainda. pouquinho, não. espera um pouquinho. Pode apagar. Quero, ainda Pode tô... apagar. Acabei. Mas se bem que eu acho que eu consigo colocar aqui embaixo para vocês poderem ver. Tá vendo? Vamos fazer o MMC e o MDC aqui embaixo. Mas qual que é o pacotinho? Olha o microfone aberto, gente. A gente já viu. Tem algum microfone aberto. Vamos fechar aí? Gabriel, Lino, você está com o microfone aberto. Não sou eu não, Ciro. Professor, É o João. era eu também. Tá, então fecha para a gente poder continuar aqui. Qualquer coisa é só perguntar. Vocês estão enxergando tudo, né? O que eu coloquei? O que a gente vai fazer para a gente poder... Como é que fala? Calcular o MMC e o MDC. Fazer o que a gente aprendeu ontem, que é a fatoração, a decomposição em fatores primos. Então, a gente vai decompor esses números simultaneamente. É óbvio que se eu passei os mesmos números, a fatoração vai ser a mesma. O negócio é porque eu quero mostrar para vocês como que a gente faz sendo do mesmo grupo de números. Se eu tenho número par, né, termina em 2 e em 8 e 0, é divisível por 2. Então, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9 e 30 por 2 dá 15. Ainda tenho número par, então eu permaneço com 2. Por 2 dá 3, o 9 não dá e o 15 não dá. Agora o próximo da lista é 3, então dá por 3, dá 1, dá 3 e dá 5. Ainda dá por 3, dá 1, 1 e não dá. Terminamos por 5. A fatoração lá do MDC vai ser a mesma. Vou colocar aqui para vocês de uma vez. Por 2, 6, 9 e 15. Por 2, 3, não dá e não dá. Por 3, 1, 3 e 5. Ainda dá por 3, 1, 1 e 5. E por 5, a gente finalizou. Só que para a gente calcular o MMC e o MDC, tem uma diferença. Eu não quero o menor número, que é múltiplo desses três ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os fatores primos aqui. Estratégia de cálculo que eu trabalho com vocês constantemente. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 3, 180. Então, o MMC de 12, 18,
e 30 é 180. Né? Agora, a fatoração, vocês viram que não modifica. Modifica a maneira da gente fazer esse cálculo. Para MMC, a gente multiplica, né, os fatores primos. Né? Então, vou colocar aqui. Multiplicamos os fatores primos, né? Que são esses aqui. Agora, no MDC, né? Aqui é diferente. Aqui a gente vai olhar qual desses fatores primos que dividiu todos os 3 números. Aí pode ser 2, 3, 4, 10, a quantidade que for. Os fatores que dividiu todos ao mesmo tempo. O 2 dividiu 12, porque deu 6. O 2 dividiu 18, porque deu 9. E o 2 dividiu 30, porque deu 15. Então, esse fator aqui dividiu todo mundo. O 2 dividiu 6, mas ele não dividiu 9 nem o 15. Então, esse aqui a gente não conta. O 3 dividiu 3, que deu 1. Dividiu 9, que deu 3. Dividiu 15, que deu 5. Então, ele dividiu todo mundo. O 3 aqui só dividiu só o 3. E o 5 aqui só o 5. Aí o que a gente faz? Só esses 2 números que dividiram todos que estavam aqui do lado esquerdo ao mesmo tempo. Aí a gente multiplica os 2. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC de 12, 18 e 30 é 6. Né? Então, dúvida até aí? Não. Não? Posso apagar lá em cima? Professor, Oi? O primeiro. por que você tirou o 5? Ele não estava repetindo. Aqui? É. Eu não tirei. Por que eu tirei o 5? Ele não dividiu. Pode. Vamos prestar atenção. Ele não dividiu 5, só dividiu 5. Ele não dividiu 1 nem 1, porque esses números aqui já tinham sido fatorados. Você concorda comigo? Então, a gente, é só se a gente dividir todos os 3. O 5 só dividiu 5. O 3 só dividiu 3. O 2 só dividiu 6. Aqui o 2 dividiu 12, que deu 6, 18, que deu 9, e 30, que deu 15. Aqui o 3 dividiu 3, que deu 1, o 9, que deu 3, e o 15, que deu 5. Aqui ele só fez a divisão no 5. Entendeu agora? Sim, obrigado. De nada. Pode virar a câmera um pouquinho para a direita, porque eu não estou conseguindo ver o MDC, porque minha câmera está na frente. Depois essa aula vai ficar disponibilizada. Melhorou? Sim. Professor, Vamos abaixar Oi. um pouco a câmera. uma pergunta. Pode virar mais um pouco? Depois essa aula vai ficar disponibilizada? Disponibilizada, vai. Eles vão mandar, o colégio vai mandar o link para vocês, tá bom? Sim. Posso apagar até aqui? Pode, professor. Oi? Sim. Pode falar. Pode deixar. Posso apagar até aqui? Sim. A gente fez o MMC e o MDC, né? Isso aqui a gente chama de fatoração simultânea. Dá para apagar isso aqui também? Eu só quero deixar essa parte aqui de novo. Pode. Pode. Isso aqui a gente chama de fatoração simultânea. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, só que pela fatoração isolada.
nós vamos fatorar os 3 números isoladamente. Então, vamos fatorar. E nós vamos ver tanto para MMC quanto para MDC. Ô, professor, eu não estou enxergando. O quê? Quem está Lá falando? em cima. Arreda um pouquinho pra cima na câmera. Arreda um pouquinho pra cima. Eu não tô enxergando. Isso, tá bom. Então, beleza. Pra mim tá embaçado. Olha, melhorou. Aí tem que ver a sua câmera, porque eu não consigo. O foco aí para vocês, eu não sei como é que é. É de acordo com o sinal de vocês na internet. Tá? Já melhorou, já melhorou. Então, tá. Eu vou fazer a fatoração isolada. Então, eu vou fatorar 12, 18 e 30. 12 é par. Por 2 dá 6. 6 ainda é par. Por 2 dá 3. O próximo da lista é 3. Por 3, 1. 18 é par. Por 2 dá 9. 9 não é par. Então, agora dá por 3. Vai dar 3. Por 3, 1. 30 é par. Por 2, 15. 5 mais 1, 6. Não pode esquecer das regrinhas de divisibilidade. Então, 6 é divisível por 3. Né? Dá 5. Por 5, 1. Fatorei os 3. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, beleza. Nós estamos aí com a fatoração isolada dos 3 números. A gente viu como, quando a gente faz a decomposição em fatores primos, como que a gente escreve a forma fatorada. Então, nós vamos escrever a forma fatorada dos 3. Então, vamos lá. 12. Quais são os fatores? Não foi 2 e 3 que apareceu? Então, eu coloco aqui 2 e 3. O 2 apareceu 2 vezes, então, 2 no expoente. O 3 uma vez só, a gente não precisa de escrever o expoente 1, né? 18. Os fatores foram 2 e 3. Então, eu pego 2 vezes 3 vezes... só vezes 3, desculpa. Aí, o 3 apareceu 2 vezes. Então, expoente 2. O 1, só uma vez eu não preciso escrever. E o 30, os fatores dele, 2, 3 e 5. 2 vezes 3 vezes 5. Cada um apareceu uma vez, expoente 1 a gente não escreve. Vou repetir a mesma coisa do lado de cá, porque depois nós vamos fazer um paralelo. Então, tá lá. A fatoração tá aí. Como? Se você quiser fazer individualmente, né, escrever a forma fatorada, como é que você vai calcular o MMC de 12, 18 e 30? Quando a gente quer calcular o MMC de 2 ou mais números na forma fatorada, a gente pega todos os fatores que apareceram. Qual que foram os fatores que apareceram aqui? Pode alguém responder. Quais são os fatores? Todos os fatores que apareceram aqui. Vocês estão me escutando? 2, 3 e 5. Isso. Então, apareceu 2, 3 e 5. E aí, a gente pega todos os fatores com maior expoente. Qual que foi o maior expoente do fator 2? O 2. 2. Expoente 2. Isso. E qual que é o maior expoente do fator 3? O 2. O 2. E o 5 apareceu só uma vez, é 5 mesmo, é elevado a 1.
Aí eu quero calcular 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2. Aí vai dar 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. E vezes 5. Né? Se vocês forem notar aqui, ó. 2 duas vezes, 3 duas vezes e o 5 uma vez. Né? Então, a gente sabe que 9 vezes 4, 36 vezes 5, 180. Então, o MMC aqui, ó, 180. Vamos fazer o de lá. Eu quero... O MDC é diferente. Eu vou pegar, né, o MDC de 12, 18 e 30. Eu vou pegar os fatores comuns. O que é fator comum? São os fatores que repetem nos 3 números. Quais foram que repetiram nos 3 números? 2 e 3. 2 e 3. 2 e o 3. Isso mesmo. Qual que foi o menor expoente do 2? O 2. 2. Não. Qual que foi o menor expoente do 2? O expoente 1, 2. 2. Que a gente não escreve, né? 1. Sim. 1. Aí, qual que foi o menor expoente do 3? 1 também. Que a gente não escreve também. Então, o MDC de 18, 12 e 30, 2 vezes 3, 6, que é legal. Os 2 fatores são os que estão aqui. Então, tanto pela fatoração simultânea, quanto pela fatoração isolada, vocês chegam no mesmo valor. Ah, professor, qual que é mais fácil? Isso daí, é igualzinho eu sempre falo, é de acordo com cada um, qual que teve mais facilidade. Mas isso aqui, vocês têm que saber, porque se derem a forma fatorada para vocês, vocês têm que saber que para o MMC, a gente pega todos os fatores com maior expoente, e no MDC, a gente pega os fatores comuns com menor expoente, né? Eu posso apagar a parte de baixo? Sim. Eu vou apagar a parte de baixo, que eu vou escrever a explicação. Tem microfone aberto. Então, no MMC, pegamos todos, né? Todos os fatores com o menor, maior com maior expoente. No MDC, pegamos os fatores comuns, né? Com o menor expoente. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês de novo. Pegamos todos os fatores. Então, o que apareceu aqui foi 2, 3 e 5. Então, 2, 3 e 5. Com o maior, que não é máximo, mínimo múltiplo comum. Então, eu preciso do maior expoente para eu poder achar aquele número que é múltiplo de todos. Então, maior expoente do 2 foi 2, do 3 foi 2 e do 5 foi 1. No máximo divisor comum, a gente pega os fatores que são comuns. Olha aqui, ó. Quem que é comum é só 2 e 3. O 5 só apareceu na fatoração do 30. Então,
com o menor expoente. O menor expoente do 2 apareceu foi 1 e o 3 foi 1. Lembrando que a gente não precisa de escrever, né? Dúvida até aí, galerinha? Não. Não? Não. 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 Posso ir pra frente? Sim. Por enquanto, não. Vou precisar de apagar. Não, tudo mas. bem? Não, espera. Não apaga a parte de baixo da explicação que você Não, colocou, isso mas aqui, pode apagar. aqui eu posso apagar? Pode. Ah, beleza. Ciro, ali com o maior exponente, é o maior exponente de cada número. De cada fator. De cada fator. Tá bom. Agora a gente vai ver o que são números primos entre si. Que a gente precisa saber o que isso aqui é para a gente poder entender as propriedades do MMC e do MDC. Tá? Ô, Ciro, o, o Murilo, ele perguntou se você tinha algum site para você poder indicar para a gente poder exercitar essa matéria. Ou um aplicativo. Específico não, mas vamos fazer uma coisa. No finalzinho da aula, eu tiro essas dúvidas com vocês e a gente dá continuidade. Tá bom? Aí eu termino a gravação e tiro as dúvidas. Ok. Então tá aí. O que são números primos entre si? Dois ou mais números, né, são primos entre si quando o maior divisor comum deles, que é o MDC, for 1, né? E esses números, eles não são obrigatoriamente dois números primos. Pode ser um número composto, né? E dois números naturais consecutivos, né?
2 e 3, 5 e 6, eles são sempre primos entre si. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Né? Eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só. Posso apagar a parte de baixo? Sim. Sim, pode apagar. Pode apagar. Pode apagar. Pode apagar. Beleza. Pode apagar. Então, vamos prestar atenção aqui. Pode apagar. Eu vou pegar 2 números aqui que vão expressar perfeitamente o que a gente está falando. Vamos fazer a fatoração de 9 e 10. Primeiro, são números primos? Não, porque 10 é par, ele além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele já tem o 2. 9 é primo? Não, porque além de ser divisível por 1 e por 9, ele é divisível também por 3. São 2 números compostos. Então, vocês estão vendo que não precisa de ser sempre número primo. E eles são consecutivos, né? Que é o que a gente falou aqui, ó. Né? Então, vamos fatorar. Eu tenho número par, então dá por 2. 9 não dá por 2, 10 por 2, 5. O próximo da lista é 3. Então, 9 por 3 dá 3, 5 por 3 não dá, eu repito. Ainda dá por 3. 3 por 3 dá 1, o 5 não dá, eu repito. Agora dá por 5. Acabou. Ciro. Oi. Ali, eles não precisam ser números primos. Depois de primos, ali é o quê? 2? 2 números. Ah, tá. Obrigado. Aí, o que acontece? Quando a gente vai calcular o MDC, a gente olha se dividiu todos, não é isso? O 2 dividiu o 9 e o 10? Não, dividiu só 10. O 3 dividiu o 9 e o 5? Não, dividiu só o 9. O 3 dividiu o 3 e o 5? Não, dividiu só o 3. O 5 dividiu o 5 e o 1? Não, só o 5. Aí você vai falar assim, o MDC é 0? Não. Quando os números são... Isso que são números primos entre si. Que olha para você ver. Quem que é divisor de 9? Divisor de 9, eu tenho. Qual que é o número que é divisor de todo número? 1. 1 é divisível por 1. É divisível por 3 e é divisível por 9. Né? Os divisores de 10. 1, ele é par, é divisível por 2, termina em 0, é divisível por 5 e é divisível por ele mesmo. Então, olha para vocês verem. Qual que é o divisor comum deles? 1. Então, quando os números são primos entre si, o máximo de... Nenhum deles aqui dividiu todos, então você vai falar, o MDC é 1. Presta atenção para você ver. Enquanto, né? Vou pegar 2 números diferentes aqui para vocês poderem entender. Deixa eu pegar aqui um. 8 e 7, por exemplo. Por 2 dá 4, não dá. Por 2 dá 2, não dá. Por 2 dá 1, não dá. Agora por 7 acabou. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, enquanto eu dividi o 8, eu não mexi com 7. Então, por isso que eles são primos entre si. Eles não têm divisores comuns, tá? Então, número primo entre si é que o único divisor deles é 1. Isso aqui é primo entre si. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tá? Então vamos lá. Sim. Vamos continuar. Sim. Posso apagar? Pode. Não, peraí um pouquinho. Sim. Pode. Não. Sim. Pode. Eu não sei se você... Sim para todo mundo? Não. Tá. Agora pode.
Pode. Ok para todo mundo? Então vamos lá. Ok. Para a gente finalizar a aula de hoje. Agora quem já sabe o que é número primo entre si, né? Que o maior número que divide os dois, que é o MDC, ao mesmo tempo é 1. Então, eles, em comum, o máximo divisor comum deles é 1. Então, a gente já sabe o que é, vai ficar fácil a gente entender agora as propriedades do MMC e do MDC, tá? Eu vou pegar os mesmos números para vocês poderem entender. Eu vou fatorar simultaneamente 6, 12 e 24. Né? Deixa eu fazer menor aqui, porque aí fica tudo no quadro, e aí vocês entendem. Professor, Oi. tá bugado o negócio, tá embaçado. Tem que esperar para Embaçado? arrumar a câmera. Verdade. Aí, voltou. Agora tá Voltou? melhor. Ah, lembra? Então tá bom. Pra mim tá do mesmo jeito. Pra mim também. Tá tudo ok aí para você, gente? Sim, agora voltou. Sim, Tá bom. tranquilo. Essas coisinhas acontecem mesmo. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos fatorar 6, 12 e 24. Dá por 2, 6 por 2, 3. 12 por 2, 6. 24 por 2, 12. Ainda dá por 2. 3 não dá. 6 por 2, 3. 12 por 2, 6. Ainda tem número par. Por 2. Não dá. Não dá. Dá 3. Por 3. Acabou. MMC, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vamos fazer o MDC dos mesmos números. Agora, para o MDC, o que a gente faz? A gente pega aqueles números que dividiram todos. O 2 dividiu 6, que deu 3. Dividiu 12, que deu 6. E o 24, que deu 12. Então, a gente circula. O 2 não dividiu 3. Então, ele já não serve. O 2 não dividiu nenhum dos 3. Também não serve. O 3 dividiu os 3. Então, o MDC é 2 vezes 3, que dá 6. Então, olha para vocês verem. Esses números aqui, eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Eles, né? O 24 é múltiplo de 6 e múltiplo de 12. Porque 6 vezes 24 dá 24. E 12 vezes 2 dá 24. Então, quando o maior número de todos os números que estão sendo decompostos em fatores primos for múltiplo dos demais, então o maior vai ser o MDC. Quando o 6 ele divide 12 e o 6 divide 24. Quando o menor número é divisor dos demais, o MDC é ele. Olha lá. Então, essas regrinhas aqui, elas existem para que vocês não precisem fazer conta. Se eu tiver lá assim, ó, 3...
6, 18 e 30. O 3 não divide os 3, então você não precisa de fatorar. O MDC é ele, né? Se fosse 3, 6, 18 e 30. O 30 é múltiplo de 3. O 30 é múltiplo de 6. Ah, não, aqui não vai dar. Vamos botar 15 aqui. 15. O 30 é múltiplo de 15, então o mínimo múltiplo comum era 30. Então, isso é para vocês não precisarem de fazer conta, tá? Vou colocar a explicação aqui para vocês. Agora vamos fatorar dois outros números aqui. 8 e 9. Por 2 dá 4. Não dá. Por 2 dá 2. Não dá. Por 2 dá 1. Não dá. Por 3 não dá, dá 3. Por 3, acabamos. Aí vamos lá. Fazer a mesma coisa do lado de cá. MMC, a gente faz o quê? A gente multiplica, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Cadê o pagamento? O 2 dividiu o 8 e o 9? Não, só dividiu o 8. O 2 dividiu o 4 e o 9? Não, dividiu só o 4. O 2 dividiu o 2 e o 9? Não, dividiu só o 2. O 3 dividiu o 1 e o 9? Não, só o 9. O 3 dividiu o 1 e o 3? Não. Então, o MDC aqui, ó, é 1. Então, vocês estão vendo que eles são primos entre si. Então, a regrinha é, quando eu estou fazendo o MMC de números primos entre si, basta eu multiplicar os dois. 8 vezes 9, 72. E quando eu estou fazendo o MDC de números primos entre si, eu não preciso de fazer a fatoração. É só colocar lá 1. Então,
Então, aí, para a gente finalizar a aula de hoje, né? Quando o número, o maior número, é múltiplo dos demais, o MMC é o maior número. Quando o número é divisor dos demais, o MDC é o menor. Quando eu tenho números primos entre si, o MMC basta eu multiplicar os dois, ou 3, 4, quantos forem. E o MDC vai ser sempre 1. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Ou você Não. Sim, você pode posicionar sua câmera um pouquinho mais para baixo, porque não tá dando para ver. E Sim. Melhorou? só mais um pouquinho. Tá ótimo. Obrigada. Tá. Eu vou só parar a gravação aqui e a gente continua.